Olá, o vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre unidade de medida, mas agora a gente vai ter um foco principal em notação científica. O que acontece? Nos últimos vídeos sobre unidade de medidas, eu expliquei que para medir comprimento, por exemplo, a gente precisa de algumas unidades de medidas pré-estabelecidas, que nada mais é que um segmento que eu pego como referência. Por exemplo, centímetros. Centímetros vai ser um segmento com um tamanho específico que eu utilizo para contar quantos desses segmentos cabem de um ponto ao outro. Assim é possível medir o comprimento. A gente viu também que existem unidades de medidas maiores e menores e a gente pode relacioná-las. Por exemplo, 1 metro, que é um segmento maior, eu posso relacionar com centímetro, transformar 1 metro em centímetros, que vai ser 100 centímetros. Ou seja, no segmento maior chamado de metro, cabe 100 centímetros, ok? Existem momentos que a gente precisa utilizar outras unidades de medidas um pouco diferentes das convencionais, porque representam uma quantidade muito grande. Por exemplo, nós temos a tonelada. A tonelada é quando a gente tem objetos que a massa desses objetos é muito maior do que quilogramas, né, que é a unidade de medida que a gente utiliza para medir massa. Então a gente precisa de uma unidade que eu consiga escrever de uma forma muito menor, mas que representa uma grande quantidade. Qual é essa unidade? Né? No caso de quilogramas, né, de massa, da medida de massa, nós temos a tonelada. Então a tonelada, por exemplo, são 1000 quilogramas, certo? Ou seja, quando eu vou medir a massa de objetos muito grandes, eu posso utilizar toneladas. Se eu usei, por exemplo, um objeto tem 3 toneladas, significa que tem 3000 quilogramas, beleza? Ou seja, é muito mais fácil, né, numa escrita, numa organização, escrever 3 toneladas do que 3000 quilogramas, certo? Imagina medir as distâncias entre os planetas usando quilômetros. É possível? Sim, é possível. Só que se a gente pegar os números, realmente são números gigantescos, né? Por exemplo, a distância da Terra até o Sol, a distância da Terra até Marte, por exemplo. Então nós teríamos um número muito grande, né, em quilômetros, que ficaria difícil de tanto visualizar esse número, quanto fazer cálculos com esse número. Então, olha, por exemplo, nós temos uma unidade de medida que pega uma quantidade de quilômetros e a gente resume a uma unidade de medida dessa. A unidade astronômica. Essa unidade astronômica, uma unidade astronômica corresponde a 150 milhões de quilômetros, certo? Isso facilita na hora da gente colocar as distâncias entre os planetas. Mas outra maneira da gente fazer isso é através da notação científica. A notação científica, ela pega números muito grandes, pode ser em quilômetros, por exemplo, centímetros, não importa a unidade de medida que eu estou utilizando. Mas eu posso pegar números muito grandes e escrever de uma forma mais reduzida. Ou números muito pequenos, por exemplo, 0,00075. Certo? Então tem um jeito de eu escrever de uma forma mais resumida, que facilita na hora de fazer os cálculos e também na hora de interpretar, de entender aquele número, e na hora de escrever também. Imagina você escrever a distância entre um planeta ao outro em quilômetros, vai ser um número muito grande, então fica difícil da gente tanto escrever quanto fazer alguns cálculos dele, certo? A notação científica, eu consigo pegar um número muito grande ou um número muito pequeno e organizar em duas partes. Essas duas partes da notação científica, uma parte dela nada mais é do que um número entre 1 e 10, e a outra parte é um número em potência de 10, certo? Por exemplo, o que é potência de 10? É um número que tem a base sendo 10 e um expoente qualquer, por exemplo, 10 ao quadrado, isso é uma potência de 10. 10 ao cubo, isso é uma potência de 10. 10 elevado à quinta potência, isso é uma potência de 10. Beleza? Então, é você pegar um número muito grande e escrever dessa maneira. Um número que vai de 1 a 10 vezes uma potência de 10. Essa é a estrutura de uma notação científica.
E é ela que a gente vai usar para organizar números muito grandes, por exemplo, em casos de distância entre os planetas, ou números muito pequenos. Por exemplo, se eu for medir o tamanho de uma bactéria, por exemplo. Então não faz muito sentido eu utilizar a unidade de medidas convencionais com um número com vírgula e vários zeros, porque é um número muito pequenininho, que é muito menor do que uma unidade. Então eu consigo organizar de uma forma muito melhor. Agora vamos entender como que a gente faz essa notação científica. Primeiro eu vou falar sobre números maiores, números grandes, como que eu posso transformar numa notação científica para facilitar as minhas contas e a minha compreensão daquele número. Então vou escrever um número muito grande através de uma notação científica. Vou pegar 3.000, por exemplo, 3.000 quilômetros. 3.000 quilômetros, primeiro eu vou decompor esse número através de um produto, através de uma multiplicação. 3.000 é a mesma coisa que 3 vezes 1.000, beleza? Então 3 vezes 1.000 é a mesma coisa que 3.000. Beleza, nós temos os nossos 3.000 aí, que é 3 vezes 1.000. Agora eu preciso escrever esse 1.000 em potência de 10. Primeiro eu vou ter que relembrar a potência, algumas características da potência de 10 para que vocês entendam melhor. Por exemplo, se eu tenho 10 elevado a 1, o expoente 1, vai ser o próprio 10. 10 ao quadrado vai ser 10 vezes 10, que é igual a 100. 10 ao cubo vai ser 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 1.000. Então observe o seguinte, quando eu tinha um expoente 1, eu tinha 10, 0. Quando eu tinha um expoente 2, eu tinha 100, 2, 0. Isso acontece porque o nosso sistema de numeração é posicional e de base 10. Então, sempre que eu vou ter uma base de uma potência sendo 10, eu vou ter essa relação. Então, 10 ao cubo deu 1.000. Né? O expoente 3 deu 3 zeros, né? Então deu 1.000. 3 casas aí. Então imagina, eu tenho 10 elevado à quinta potência. Quantos zeros que eu vou ter? 5 zeros. Então eu vou ter 100.000. Beleza? Então, o que acontece? O expoente é a quantidade de zeros que nós vamos ter. Por quê? Porque a quantidade de zeros é de acordo com o produto. A gente multiplicando 10 vezes 10, 100. Certo? Que é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Então, expoente 2 deu 2 zeros aqui, porque é o resultado de 10 vezes 10. Beleza? Então, se eu tenho 10 elevado à quarta potência, o que é que eu vou ter? Eu vou ter 4 zeros. Beleza? Então, eu vou ter o resultado de 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vai ser igual a 10.000. Beleza? Então, isso facilita muito, porque aí, como eu já separei aquele 3.000 lá, que eu falei no início, em 3 vezes 1.000, fica fácil de transformar esse 1.000 em potência de 10. Nós temos no 1.000, nós temos 3 zeros. Então isso é a mesma coisa que eu colocar 10 ao cubo. Se você quiser confirmar, como que você faz? Você vai fazer 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1.000. Beleza? Ou seja, a notação científica de 3.000 quilômetros vai ser o quê? 3 vezes 10 ao cubo. Certo? Tranquilo? Então é dessa forma que a gente pega um número muito grande e escreve de uma forma muito menor. Beleza? Vamos supor, existem outros, né? Eu posso colocar 2,5, pode ser em decimal também, lembrando que pode ser entre 1 e 10, pode ser decimal também. 2,5 vezes 10 elevado à décima potência, certo? É um número muito grande que foi representado através de uma notação científica. Outro exemplo, 3,5 vezes 10 elevado à 12ª potência. Também é um número muito grande que você representou através de uma notação científica muito menor. Beleza? Então esse é o caso, quando o número é grande, eu pego ele e escrevo numa notação científica de forma que ele fique menor. Mais simples, menor e mais fácil de você fazer alguns cálculos. Agora eu vou pegar um número muito pequeno e vou transformar numa notação científica. Vou pegar um exemplo aqui.